Olá, queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, nesta oportunidade nós vamos falar sobre a doutrina do arrebatamento secreto da igreja. É comumente ensinado pelos dispensacionalistas e, por que não dizer, a maioria das igrejas aqui no Brasil, elas defendem um arrebatamento secreto. Entre essas igrejas nós podemos mencionar aqui algumas igrejas batistas, todas as igrejas pentecostais, as Assembleias de Deus, Igreja Deus e Amor, enfim, as igrejas, todas as igrejas dispensacionalistas, até onde eu sei, elas defendem a doutrina do arrebatamento secreto. E o que seria a doutrina do arrebatamento secreto? Bom, de acordo com os dispensacionalistas, a igreja ela será arrebatada de forma secreta, instantânea, num abrir e fechar de olhos. Ela será retirada do céu para, ou da terra para o céu, num abrir e fechar de olhos. Isso acontecerá quando? Isso acontecerá logo antes da manifestação do anticristo, logo antes de começar a grande tribulação. Os dispensacionalistas ensinam que a igreja não passará pela grande tribulação. Eles dizem que quando começar a grande tribulação, antes de se iniciar a grande tribulação, antes da manifestação do anticristo, do homem do pecado, a igreja será retirada da terra para o céu, num momento, num abrir e fechar de olhos. Então, este arrebatamento será num rapto. Inclusive a palavra grega que eles encontram é harpazo. Harpazo, um rapto, num abrir e fechar de olhos. Então, é isso que os dispensacionalistas ensinam. E aqui a gente começa com esta pergunta. Mas a Bíblia Sagrada, ela realmente ensina assim? Existe algum texto na Bíblia Sagrada que ensine que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação? Existe algum versículo na Bíblia Sagrada que ensine que a igreja será retirada para o céu no momento, num abrir e fechar de olhos? Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro e você é muito bem-vindo a este canal, ok? Vamos lá. Existe um versículo que, de acordo com a interpretação dispensacionalista, este versículo ensina o arrebatamento da igreja no abrir e fechar de olhos. Qual é o versículo? Vamos ler aqui. 1 Coríntios 15, e versículos 51 e o 52, que diz, Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Mas transformados seremos todos. Versículo 52. Num momento. Num momento. Num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Bom, principalmente em 1 Coríntios 15, 52, então eles vão dizer que aqui está em foco o arrebatamento da igreja. E essa palavra, no momento, num abrir e fechar de olhos, então eles vão dizer que aqui nós temos o arrebatamento da igreja, que é num átomo de tempo. A palavra num instante, aqui no grego é átomo. Átomo. Então eles dizem que num átomo de tempo, a igreja será arrebatada. Este é um dos versículos que os pré-tribulacionistas chamam para discussão para dizer que o arrebatamento da igreja está em foco aqui e que Paulo está falando que o arrebatamento da igreja acontecerá num átomo de tempo. Agora aqui eu quero chamar a sua atenção. Este átomo de tempo, porque de fato no grego nós temos a palavra átomo, que é traduzida por um instante. Certo? Aqui nós temos átomo
Ripé, em um instante, num piscar. Em um instante, num piscar. Então, este átomo realmente está se referindo à rapidez do arrebatamento da igreja? Será que Paulo, quando ele usa a palavra átomo, num instante, ele está falando da rapidez do arrebatamento da igreja? Ou será que num átomo de tempo, Paulo tem em mente outra coisa? Aqui eu chamo muito bem a sua atenção. Eu gostaria que, principalmente a partir de agora, já que você está me assistindo, principalmente a partir deste instante, você redobre a sua atenção para o que eu vou dizer. Vamos lá, nós temos que contextualizar aqui o que Paulo tem em mente. Ora, capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo está tratando da ressurreição dos santos. Paulo está tratando da ressurreição. Esta ressurreição dos santos, Paulo ele diz que vai acontecer quando? Vamos lá. Para o apóstolo Paulo, a ressurreição dos santos ela acontecerá quando? Vamos lá. Que 1 Coríntios 15, 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, eknekron, sendo ele as primícias dos que dormem. Aí vamos lá. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Versículo 23, prestai bem atenção. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, a ressurreição dos mortos, e diga-se de passagem, os mortos em Cristo Jesus, eles se levantarão do túmulo. Eles ressuscitarão quando? Na parousia de Cristo, no retorno de Cristo. Quando Cristo deixar os céus para vir aqui para a terra, para reinar por 1000 anos, você lê em Apocalipse 20, versos 1 a 7, certo? Que ele trata do reinado de Cristo por 1000 anos, período este em que Satanás estará preso por 1000 anos no abismo, período este em que Cristo e a igreja governará as nações por 1000 anos. Então, quando Cristo deixar os céus para vir aqui à terra, para reinar por 1000 anos, no momento em que Cristo vir, neste exato momento, a igreja, os santos de todos os tempos, eles ressuscitarão. Então, fique bem claro isso. O contexto aqui de 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15 está tratando da ressurreição. Mas o que é que levou o apóstolo Paulo a falar sobre a ressurreição? É que existiam alguns crentes ali na igreja de Corinto ensinando que os mortos não ressuscitarão. E aí Paulo ele contra-argumenta, ele diz o seguinte, ora, se é verdade que os mortos não ressuscitarão, então também deve ser verdade que Cristo não ressuscitou. Agora, se por outro lado, argumenta Paulo, se Cristo ressuscitou, e Cristo na verdade ressuscitou, logo os mortos ressuscitarão. Então, qual é o raciocínio de Paulo? Se é verdade que os mortos não ressuscitarão, então Cristo não ressuscitou. Agora, se é verdade que Cristo ressuscitou, e os antagonistas de Paulo, eles acreditavam na ressurreição de Cristo, logo é incoerência dizer que Cristo ressuscitou e os mortos não ressuscitarão. O que é coerente? O coerente é, se Cristo ressuscitou, os mortos também ressuscitarão. Se os mortos não ressuscitarão, logo Cristo não ressuscitou. Esse é o argumento coerente do apóstolo Paulo. A ressurreição dos mortos depende da ressurreição de Cristo. Se não há ressurreição de mortos, também é porque não houve a ressurreição de Cristo. A maior prova, de acordo com o apóstolo Paulo, de que nós vamos ressuscitar é a ressurreição de Cristo. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. É inútil nós pregarmos. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. É inútil a nossa pregação. Mas aí Paulo diz, mas de fato Cristo ressuscitou e foi feito as primícias dos que dormem.
Aí ele vai e diz, cada um por sua ordem. Cristo as primícias. Depois nós, os de Cristo, na sua vinda seremos ressuscitados. Então quero que você entenda que quando Paulo diz num momento, ou seja, num átomo de tempo, num abrir e fechar de olhos, isso está relacionado à questão da ressurreição e não do arrebatamento. Nós precisamos fazer distinção entre a vinda de Cristo é uma coisa, guarde bem isso, vinda de Cristo é um acontecimento, certo? Ressurreição dos mortos é um outro acontecimento, transformação dos mortos em Cristo ressuscitados é um outro acontecimento que está ligado à ressurreição, mas é um outro acontecimento, e arrebatamento da igreja para encontrar o Senhor nos ares é outro acontecimento. Então vamos listar. A volta de Cristo é um acontecimento e é o primeiro desta cadeia. Primeiro Cristo sai do céu para a terra. O que mais vem depois? Depois Cristo envia ou dá ordem aos seus anjos. É um outro acontecimento. Vamos lá. Cristo envia os seus anjos com rijo clangor de trombeta. Outro acontecimento é a ressurreição dos mortos. Ligado à ressurreição dos mortos está o quê? A transformação dos mortos. Quando os mortos ressuscitarem em seus corpos transformados, então os anjos são enviados aos quatro cantos da terra para recolher os eleitos da igreja, os filhos de Deus, e arrebatá-los para quê? Para encontrar o Senhor nos ares. Então vamos lá, contar aqui quantos acontecimentos. Vinda de Cristo. Cristo dá ordem para os anjos, com rijo clangor de trombeta. Aí vem o quê? Ressurreição dos mortos, ligada à transformação dos mortos. E arrebatamento da igreja. Este arrebatamento, quem é que vai efetuar? São os anjos. Os anjos é que arrebatarão a igreja. É que recolherão a igreja. São os anjos. A igreja será arrebatada a encontrar o Senhor nos ares com o auxílio do Senhor. Então, quando Paulo, meus queridos, diz no momento, num abrir e fechar de olhos, ele não está falando que no momento, no abrir e fechar de olhos, será a volta de Cristo. Não. A volta de Cristo não se dará num átomo de tempo. Não é isso que Paulo está dizendo. Professor, então, o que se dará num átomo de tempo? É o envio dos anjos. Cristo enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta, que ajuntarão seus eleitos, seus escolhidos. Isso não acontecerá num átomo de tempo. Professor, então o que acontecerá num átomo de tempo? É a ressurreição dos mortos que acontecerá num átomo de tempo? É a ressurreição dos mortos? É o arrebatamento da igreja que acontecerá num átomo de tempo? O que é que acontecerá num átomo de tempo? Eu lhe digo que o arrebatamento da igreja, jamais a Escritura diz que a igreja será arrebatada num átomo de tempo. Jamais a Bíblia Sagrada conecta este tempo, átomo, à segunda vinda de Cristo. Jamais esta palavra átomo está conectada ao arrebatamento da igreja para encontrar o Senhor nos ares. Então, professor, a palavra átomo, no momento, no abrir e fechar de olhos, está conectada ao quê? O que é que acontecerá num átomo de tempo? O que é que acontecerá no abrir e fechar de olhos? Vamos ler aqui o apóstolo Paulo. Eu quero que o próprio Paulo dê a resposta. Vamos continuar aqui. 1 Coríntios 15 e 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, ou seja, morreremos.
mas todos transformados seremos. Então, primeiro, na parousia de Cristo, Paulo aqui ele assegura que nem todos estarão mortos quando Cristo vier. Quando Cristo retornar, nem todos estarão mortos. Porque Paulo diz, nem todos dormiremos ou morreremos, mas transformados seremos todos. Enquanto que nem todos estarão mortos, Paulo assegura que todos, os que estavam mortos e os que serem encontrados vivos, serão transformados. Então guarde bem esta palavra, transformados. Então veja que transformação é uma coisa e ressurreição é outra. Ressurreição, todos ressuscitarão? Não. Apenas os que estiverem mortos. Mas todos seremos transformados? Serão transformados? Sim. A transformação, ela acontecerá para os que ressuscitarem e para aqueles que estiverem vivos na parousia de Cristo. Então entenda que ressurreição e transformação são coisas diferentes. Estão conectadas? Sim. A transformação, ela é para os ressuscitados, sim. Mas a transformação, ela é também para os que estiverem vivos na parousia de Cristo. Então todos seremos transformados. Tanto faz os que estavam mortos, que ressuscitarem, já ressuscitarão transformados, como os que estiverem vivos na parousia de Cristo também serão transformados. Eu quero só que você entenda isso, que ressurreição e transformação são coisas diferentes. Assim como a parousia de Cristo não é a ressurreição, assim também a ressurreição não é a transformação, ok? Então vamos continuar aqui. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Olha, esta é a expressão de Paulo, num momento, num abrir e fechar de olhos. O que é que acontecerá no momento, num abrir e fechar de olhos? É a transformação. Veja que esta expressão átomo, no momento, num abrir e fechar de olhos, está ligada ao que ele acabou de declarar. Todos seremos transformados. Então, é a transformação dos santos, do corruptível para o incorruptível, do mortal para o imortal, do terreno para o celestial. É este processo, é esta metamorfose que acontecerá num átomo de tempo. É a nossa transformação. E esta transformação ela se dará para os ressurrectos e para os vivos. Todos seremos transformados. Aí Paulo conclui, aliás, Paulo prossegue. No momento, o que será no momento? A nossa transformação. Transformação não é ressurreição, assim como ressurreição também não é arrebatamento. Arrebatamento é uma coisa, ressurreição é outra, transformação é outra. Então, a expressão no momento, num átomo de tempo, num átomo, diz respeito à velocidade da transformação dos santos. Vamos lá. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Outra coisa que nós temos que analisar é o seguinte: quando é que os mortos serão transformados? Quando é que acontecerá a ressurreição? E quando é que os mortos, ressuscitados e os vivos serão transformados no momento, no abrir e fechar de olhos? Isso acontecerá ante a última trombeta, quando a última trombeta escatológica tocar. E esta última trombeta, quando é que ela vai tocar? Quando Cristo deixar os céus para vir à terra. E quando é que Cristo vai deixar os céus para vir à terra? Após a grande tribulação. Este acontecimento que o apóstolo Paulo está descrevendo aqui, ele acontecerá após a grande tribulação. Mateus 24, 29 a 31 diz: após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do firmamento. Os poderes do céu serão abalados, conforme diz Lucas. Então aparecerá no céu, após a grande tribulação, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão, vindo ou vendo vir o Filho do Homem, com poder e grande glória. Aí prossegue:
E ele, Cristo, enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos. Os escolhidos em questão é a igreja. Dos 4 cantos da terra, as 4 ou as extremidades dos céus. Então, este recolhimento da igreja acontecerá após a grande tribulação. A transformação dos santos acontecerá concomitantemente com a ressurreição. No momento em que os santos ressuscitam, eles já ressuscitam em corpos transformados. E esta transformação, que é distinta da ressurreição, esta transformação ela se dará também com os vivos. Então não esqueça de fazer distinção entre transformação e ressurreição e parousia de Cristo e arrebatamento. São 4 coisas distintas. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Então, grave, Paulo está enfatizando aqui o que acontecerá no momento, no abrir e fechar de olhos. No momento, no abrir e fechar de olhos, seremos transformados. E note que Paulo ele não esperava estar entre os que hão de ressuscitar. Paulo ele destaca 2 grupos, aqui, ó. E ele se inclui em um dos grupos, mas ele destaca 2 grupos de crentes que se encontrarão na vinda de Cristo, serão encontrados. Aqui, ó. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Ó, Paulo se inclui aqui no primeiro grupo, ó, nem todos dormiremos. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então Paulo ele aqui acreditava que quando Cristo vier, ele estaria vivo. E ele acreditava isso para os seus próprios dias. Por isso é que Paulo acreditava que quando Cristo viesse, ele estaria vivo. Por quê? Porque ele esperava a volta de Cristo para a sua própria época, para os seus próprios dias. Então, prossigamos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, mas Paulo ele não se inclui entre aqueles que ressuscitarão incorruptíveis. E nós, Paulo se inclui, seremos transformados. Então, Paulo, ele acreditava estar vivo. Então, a transformação é para todos, para os ressurrectos e para os que serem encontrados vivos. E Paulo acreditava estar vivo quando Cristo vier. Porque é necessário, ó a ênfase de Paulo, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Então, ele está falando aqui da transformação que é no momento do abrir e fechar de olhos. E que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então aqui, queridos, estão equivocados os irmãos pré-tribulacionistas que dizem que 1 Coríntios 15, 52, que diz, no momento, no abrir e fechar de olhos, está falando do arrebatamento da igreja. Não. No momento, no abrir e fechar de olhos, está falando da nossa transformação. Paulo diz, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Ó, transformados, transformação. Transformados seremos todos. Aí ele, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante ao soar da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão e nós, os vivos, seremos transformados. Então, o que acontecerá no momento no abrir e fechar de olhos é a transformação, não é o arrebatamento da igreja. Eu quero aqui concluir o meu vídeo lendo aqui para vocês
com base no Dr. Russell Norman Champlin, PhD, no volume 6 do seu comentário O Novo Testamento Interpretado, versículo por versículo, página 425. Olha o que ele diz aqui, ó. Quando foi que começou essa ideia de arrebatamento secreto, ou de que a igreja não passará pela grande tribulação? Vamos aqui concluir este vídeo, eu trazendo para você este informe histórico. Origem da doutrina pré-tribulacional. Se ela não está na Bíblia, e de fato não está na Bíblia, a ideia de um arrebatamento da igreja não está na Bíblia, quando foi que teve início? Olha o que Champlin diz aqui, ó. Vamos lá. A doutrina do arrebatamento pré-tribulacional começou no movimento dos Irvingitas em cerca de 1830. Até então, ninguém fizera quaisquer distinção entre o arrebatamento parousia e a parousia segundo o advento de Cristo. Tal ponto de vista foi popularizado através dos irmãos de Plymouth, nos Estados Unidos da América, de onde rapidamente se propagou para outras denominações evangélicas. Então, queridos, o Dr. Russell Norman Champlin, conforme todos os teólogos que estudam o assunto, eles dizem que a ideia de um arrebatamento secreto, de que a igreja não passará pela grande tribulação, ela nasce em 1830, no século XIX, ou seja, por mais de 18 séculos, a igreja nunca ensinou essa ideia de que a igreja não passará pela grande tribulação. Foi com John Nelson Darby, em 1830, a doutrina do arrebatamento pré-tribulacional começou no movimento dos Irvingitas em cerca de 1830. Até então, ninguém fizera quaisquer distinção entre o arrebatamento parousia e a parousia segundo advento de Cristo. Tal ponto de vista foi popularizado através dos irmãos de Plymouth, nos Estados Unidos da América, de onde rapidamente se propagou para outras denominações. Então, se você não sabia, agora você está sabendo a origem da doutrina pré-tribulacional. Nós não podemos encontrar na Bíblia Sagrada a ideia de que a igreja não passará pela grande tribulação. Nós não podemos também encontrar na Bíblia Sagrada que o arrebatamento da igreja será num rapto, num abrir e fechar de olhos. Também nós não podemos encontrar na Bíblia Sagrada essa ideia de uma segunda vinda de Cristo dividida em duas fases, conforme diz aqui, segunda vinda de Cristo para arrebatar a igreja de forma rápida, secreta, e segunda vinda de Cristo 7 anos depois com a igreja. Isso é invenção de John Nelson Darby em 1830. A igreja, por mais de 18 séculos, desconheceu completamente esta ideia pré-tribulacionista. Ela não é bíblica e por isso nós não aderimos e não defendemos esta doutrina. Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe, agora e para todo sempre. Amém.